fazendo chapinha no cabelo dela. Você sabe o que é chapinha? É um negócio que surgiu por aí. O povo aqui não conhece, nem sabe o que é isso. É um negócio que surgiu por aí. Que a irmã nasceu num lar de cor preta e a família genética dela diz que o cabelo dela tem que ser agarradinho, tem que ser do jeito que nasceu. Mas a irmã nega a origem da família, vai lá no salão e bota toda lisazinha. Só como Deus é fiel para cumprir a promessa com ele em relação à natureza, de noite o Senhor empurra o bicho aí de novo. E amanhece já o bichinho enrolado lá no pé do cabelo. Porque Deus é fiel. Ele tem que dar sequência na palavra dele. Ele tem que cumprir. Se nasceu enrolado, ele tem que mandar enrolado. Não pense que ele vai mandar liso não no lugar do enrolado e nem enrolado no lugar do liso não. E ela viu o camarada passando aquela chapinha no cabelo de uma das nossas ovelhas. Passando aquela chapinha. E ela parou e ficou olhando aquilo no seu sonho. De repente, ele abre uma gaveta. E dentro daquela gaveta, ele tira uma seringa. Como se fossem injeções em gato. Alguém sabe do que eu estou falando? Aquela seringa grande, com aquela agulha comprida. E ele injetou naquela seringa um líquido verde. Aquele líquido, quando ele puxou na seringa, espirrou aquele fogo, levantou o cabelo daquela mulher e aplicou aquela seringa aqui no seu cangote. Quando a minha esposa viu aquilo, ela aproximou-se dele e disse assim: me diz uma coisa, o que é isso que você fez na cabeça dela? Antes que eu esqueça, aquele homem daqui para cima era homem e daqui para cima era mulher. Você já sabe que personagem que estava lá fazendo o trabalho. Era um gay sem vergonha, patife que estava lá, entendeu? E naquela hora ela disse: o que você fez? O que é isso que você fez? Ele disse para ela: isso que eu fiz, eu injetei uma seta maligna no cangote dela. Daqui a poucos dias o cabelo dela toda vai cair e vai apodrecer através de um câncer e ela vai morrer. E já estava fila de irmãos de oração sentada aguardando a sua vez. A minha esposa se encheu ao chão no seu sonho, partiu para cima, repreendeu e aquele demônio se desmanchou assim, caindo os ossos da cara, do corpo, foi se desfazendo. Amado, quantas irmãs daqui mais um dia estarão peladas na igreja? Quantas daqui mais um dia estarão usando véu na cabeça, porque não terão mais cabelo? Isaías capítulo 3 está registrado que eu estou pregando e ouvindo. Vai haver podridão enquanto tem vida, escapa, porque esta noite Deus está falando mais uma vez neste púlpito e nesta cidade. Levante a sua mão e dê glória ao Cordeiro. Vou terminar agora, mas só depois que eu entregar tudo que Deus está mandando. Aleluia! Ele estava dentro do chiqueiro. Olha para cá. E lá dentro do chiqueiro, ele começa a lembrar de onde, igreja? Diga: da casa do Pai. Fala bem alto: da casa do Pai. De que foi que ele se lembrou da casa do Pai? Da cama, da rede, da roupa, do sapato, do anel. O que foi? Por que ele se lembrou da comida? Porque ele estava com fome. Aleluia! Glória a Deus! Conversando com o irmão Israel, irmão do irmão Lucas, ele disse que dias atrás voltou, depois de quase 17 anos, voltou na sua cidade de origem. E ao chegar ali, percebendo e olhando e vendo o templo velho, as mesmas paredes, o mesmo forro, uma parte do forro caindo, os mesmos bancos, os mesmos crentes, os mesmos presbíteros, o mesmo povo. Disse ele: pastor, me deu vontade de chorar e de gritar e dizer: será possível que durante esse tempo todo Jesus não andou nessa igreja? É bem provável que não, porque aonde o pecado toma de conta, Deus sai de lá. Deus sai de lá. E Deus não dá sua glória a ninguém. Se a sua igreja, Assembleia de Deus no Brasil, não quiser se manter na casa do Pai, Deus vai levantar outro povo aqui em Santana, no Brasil, para louvar o nome dele. Mas ele será o Senhor deste povo. Quem diz amém?